Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos resolver a prova de Química do segundo ano, segunda etapa do SIS, da Universidade Estadual do Amazonas, ano 2017. Galera, toda vez que eu vou começar um vídeo aqui de resolução da UEA, eu insisto nesse ponto. Sabemos que não existem materiais na internet, ou é muito raro, que fale sobre o vestibular da UEA. Então, estou dispondo esse tempo para trazer esse material para vocês, um material com alta qualidade, uma resolução detalhada. E eu só te peço dois favores. Que você deixe o seu like, tá? Se você gostar do vídeo. E não esqueça de compartilhar com seus amigos que farão a prova do SIS. Tem muitos alunos que querem ter acesso a uma resolução dessa e às vezes não sabem que esse material existe. Então, quando você compartilha, você ajuda os seus amigos e ajuda o canal a crescer. E, claro, o canal crescendo, eu levo para vocês cada vez mais conteúdo. Combinado? Vamos dar início, então, à resolução completa aí do SIS, segunda etapa de 2017. Lembrando que aqui no canal já tem as resoluções de 2019 e 2018, galera. Só vocês darem uma olhada, vou deixar card rolando aqui. Vai lá e confere que é material de excelente qualidade. De acordo com a teoria cinética dos gases, as moléculas que constituem um gás ideal têm volume das moléculas de um gás ideal. Galera, o gás ideal é considerado aquele gás que as moléculas não interagem, elas têm um volume desprezível, é como se as moléculas elas não ocupassem espaço no recipiente. Então, quando ele fala de volume, o volume das moléculas é considerado desprezível em relação ao volume ocupado pelo gás. As interações entre elas também não existem, considerando o gás ideal, tá, gente? Não é um gás real. No gás real é o oposto. Mas no gás ideal, elas são inexistentes, tá? Essas interações moleculares, elas não existem. Então, inexistentes. E as suas colisões. Existem dois tipos de colisão, galera. A colisão elástica e a colisão inelástica. A colisão elástica é aquela que não ocorre nenhum tipo de interação. As moléculas batem uma na outra e toda a energia que ela tinha, ela continua com a mesma. Ela não dissipou essa energia no choque. Os gases reais, quando as moléculas colidem, uma parte dessa energia ela é perdida durante a colisão. Só que se a gente está falando de gases em que as moléculas não interagem, essa colisão, no gás real, ela é uma colisão totalmente elástica. Por isso que nós temos, então, como resposta, desprezível, inexistentes e elástica. Então, a alternativa que responde corretamente aí seria a letra A. Lembra que gás ideal é aquele que as moléculas não interagem, tá? Questão número 54, ainda se referindo ao estudo dos gases, dois cilindros 1 e 2, de igual volume interno e a mesma temperatura, contêm respectivamente os gases oxigênio e dióxido de enxofre, ambos sob mesma pressão. Em relação à massa de gás contida no cilindro 2, a massa de gás contida no cilindro 1 corresponde a quanto? E aí nós temos então as alternativas. Galera, qual que é o detalhe dessa questão? Ele falou, aqui vou mostrar para vocês onde é que estão as palavrinhas-chave aqui. Igual volume, ele fala aqui mesma temperatura, e aqui mesma pressão. Existe um princípio na química e na física, talvez vocês não conheçam pelo nome, e não precisa lembrar pelo nome, essa é a verdade, chamado princípio de Avogadro. O princípio de Avogadro, ele diz para mim o seguinte, você tem aqui dois cilindros, vou ilustrar para vocês aqui, o cilindro 1, né? E esse aqui, então, é o cilindro número 2. Ele fala que o cilindro 1, ele tem gás oxigênio, esse aqui tem O2 e esse aqui tem dióxido de enxofre. Os dois cilindros, eles têm mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura. Mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura. O princípio de Avogadro ele diz para mim que quando dois gases estão nas mesmas condições de pressão, volume e temperatura, o número de moléculas ou o número de mols dos gases nos dois recipientes são iguais. Então, isso significa que o número de mols do gás oxigênio contido no primeiro cilindro é exatamente igual ao número de mols do gás SO3 contido no segundo cilindro, tá?
Bom, eu não sei dizer para vocês quantos mols tem de cada gás em cada recipiente. Inclusive, esse número você pode usar o que você quiser, porque vai ser o mesmo dos dois lados. Para facilitar a nossa conta, a gente pode fazer uma consideração. E isso lembra vocês que é apenas uma consideração. A questão não deu nenhuma ferramenta para você calcular o número de mols. Mas eu vou fazer então a consideração de que eu tenho 1 mol de gás oxigênio no primeiro cilindro e 1 mol de gás SO3, não, aqui eu coloquei SO3, mas é SO2, tá? 1 mol de SO2, que é o dióxido de enxofre, no segundo cilindro. Se o número de mols é igual, coloquei 1 e 1. Bom, vocês sabem que a massa de 1 mol é a própria massa molar do elemento, é a massa da tabela periódica. Como o oxigênio na tabela é 16 vezes 2, então 1 mol de oxigênio são 32 gramas desse gás. E o SO2, a massa do enxofre na tabela é 32, tá, gente? Lembrando que a UEA ela dá uma tabela, eu que já estou pegando a massa aqui de cabeça, mas se você não souber, confere lá na tabela que tem na prova. O oxigênio é 16 vezes 2 vai dar 32 também. 32 com 32 vai dar 64. Então, no segundo recipiente, você tem 64 gramas de oxigênio, tá? Vocês conseguem perceber que 64 é o dobro de 32? Então, quer dizer que a massa de gás que tem no segundo cilindro é o dobro da massa de gás que tem no primeiro cilindro. Olha a pergunta. Em relação à massa de gás contida no cilindro 2, a massa de gás contida no cilindro 1 corresponde ao quê? Bom, então ele está falando do 1 em relação ao 2. Então, deixa eu só reformular aqui a minha explicação. Do 1 em relação ao 2 é metade, ok? O cilindro 1 em relação ao 2 ele tem metade da massa do 2. Então, metade, vamos marcar aqui a alternativa correta na letra B. Tranquilo, gente? De boa? Vamos para a questão número 55, que diz: a realização de um experimento requer o uso de 20 ml de uma solução de iodo, 0,5% massa-volume. Para prepará-la, a partir de uma solução de iodo a 2% massa-volume, deve-se medir um volume dessa solução igual a quanto? E aí, na sequência, você tem as alternativas. Bom, na questão número 55, nós temos um tema envolvido. E esse tema chama-se diluição. Professor, como é que você sabe que essa questão está falando de diluição? Você quer preparar uma solução 0,5%, de concentração 0,5%, a partir de uma solução que tem concentração 2%. Se você tem uma solução mais concentrada e quer chegar numa solução menos concentrada, o procedimento é a diluição. A gente aprende na diluição que a concentração inicial da solução vezes o seu volume inicial é igual à concentração final dessa solução multiplicada pelo seu volume final. Lembrando que esse C aqui, galera, ele está representando de uma forma mais genérica uma concentração. Ela pode ser uma concentração em grama por litro, mol por litro, porcentagem, o que você jogar aqui, não se preocupa que vai dar certo. No caso, só tome cuidado com o que é inicial e com o que é final. Às vezes o inicial ele não vem no começo do enunciado, tem que ter o lance da interpretação. Se ele falou que para realizar um experimento ele requer uma solução de 0,5%, e ele fala que para prepará-la, ou seja, ele vai preparar essa solução de 0,5%, é onde ele quer chegar. E isso é a concentração final. A partir, partindo de, começando de uma solução de iodo a 2%. Então, peraí. A minha concentração inicial é 2%, essa é a minha concentração inicial, vezes o meu volume inicial. Inclusive, a pergunta da questão, deve-se medir um volume dessa solução. Ele está se referindo à solução de 2%. Eu não sei qual é o volume inicial dela, é a minha variável. Qual é a concentração final que eu quero chegar? Eu quero chegar numa concentração final de 0,5% e um volume final, de acordo com o enunciado, requer o uso de 20 ml. Então, meu volume final, 20 ml. Professor, eu vi que ao substituir, o senhor não se preocupou com a questão das unidades. Por quê? Porque isso aqui é uma igualdade, gente. Então, se eu jogar a mesma unidade dos dois lados, tá valendo. O importante é isso, inclusive, tá? E aqui, na hora da gente fazer as continhas, nós vamos cancelar o 2% daqui, com 2% daqui. Porcentagem vai sumir, tá bom?
Nós vamos cancelar também aqui, ó, o 2 com o 20 e aqui vai sobrar 10. Do lado esquerdo, gente, só sobrou o VI, então a gente repete aqui o VI. Aqui nós temos meio vezes 10. Quanto é que é meio vezes 10? Meio vezes 10 é 5. E a unidade que sobrou aqui do lado direito é ml. Então, significa que o meu volume inicial é um volume de 5 ml. 5 ml, marcamos então a alternativa correta aí na letra E. Então, uma clássica questão envolvendo aí uma temática chamada diluição. Esse é o tema da questão 55. A 56, ele diz: a concentração de cloreto de hidrogênio em uma solução aquosa de ácido clorídrico concentrado comercial é cerca de 12 mol por litro. Ele quer saber qual é a massa de ácido clorídrico dissolvida em 10 ml dessa solução, tá? Galera, para essa questão nós temos duas formas de resolver. Uma que eu acho particularmente mais prática, que é utilizando a fórmula da molaridade. Para você que já estudou esse assunto, a fórmula da molaridade é: a molaridade de uma solução é a massa do soluto, que é utilizada no seu preparo, dividido pela massa molar desse soluto vezes o volume da solução em litro. Caso você resolvesse fazer essa questão utilizando a fórmula, como seria o procedimento? Você pegaria a concentração dessa solução, que é 12 mol por litro, você joga aqui, ó. A pergunta da questão qual que é mesmo? A massa de HCl dissolvida em 10 ml dessa solução. Então, ele quer saber qual é a massa do soluto que está contida naquela solução. O Mzão, gente, é a massa molar do HCl. O hidrogênio na tabela periódica é 1, o cloro é 35,5. Lembrando que a prova da UEA tem tabela periódica, tá, gente? Eu já estou colocando as massas aqui de cabeça. Então, a massa molar do HCl vale 36,5 gramas por mol. Você jogaria aqui esse 36,5 aqui, vezes o volume. O volume é 10 ml, só que esse 10 ml tem que estar em litro, hein? Tem que estar em litro. Para passar para litro, divide por 1000. Dividindo por 1000, isso aqui seria 0,01 litros. Então, você jogaria aqui, ó, 0,01. Quando você fizer essa conta, essa continha aqui, galera, ela vai ficar 12 vezes 36,5 vezes 0,01. Esse resultado vai dar 4,38. Depois que você fizer essa multiplicação aqui desses três números, 4,38 gramas, que arredondando, 4,4 aproximadamente, letra D. Caso você não lembrasse da fórmula, você poderia fazer com regra de 3. Qual que é a concentração do ácido clorídrico? 12 mol por litro. 12 mol por litro quer dizer que você tem 12 mols de HCl para cada 1 litro dessa solução, tá? Você, para transformar mol em massa, você multiplicaria isso aqui pela massa molar do HCl na tabela periódica, que é 36,5. Então, para transformar número de mols em massa, a massa equivalente, eu multiplico pela massa da tabela periódica. Quando eu multiplicar 12 por 36,5, 12 vezes 36,5, isso aqui vai dar 438. Então, é como se eu tivesse 438 gramas de HCl, que é a massa equivalente a 12 mols, em 1 litro de solução. Como o volume da minha solução é 10 ml, que são 0,01 litros, a massa de HCl que eu teria é X, ó. X vezes 1 é o próprio X, 438 vezes 0,01 vai dar 4,38 gramas de HCl. Então, essa aqui seria a massa de HCl utilizada no preparo dessa solução. Daí a alternativa correta, ó, letra D, de um jeito ou de outro, você conseguiria alcançar aí essa resposta. A 57, gente, a nossa próxima, ela diz o seguinte: a formação de orvalho a partir do vapor de água presente no ar atmosférico é um processo o quê? Aí ele quer saber se exotérmico ou endotérmico. Vamos lá. Galera, sólido, líquido, gás. Quando uma substância passa do sólido para o líquido, ocorre o ganho de calor para poder ela passar para o líquido. Então, o gelo ganha calor, processo endotérmico, para ele virar água líquida.
Para você ferver a água e passá-la para o estado gasoso, a água tem que absorver calor, então passagem líquido-gás é um processo endotérmico. Quando você pega um gás e retira calor dele, esfria, ele vira líquido. Quando você pega um líquido e ao esfriá-lo, retirando o calor dele, ele vai se transformar em um sólido. Então, passagem líquido-sólido é um processo exotérmico. Galera, essa questão falou em formação de orvalho. O orvalho nada mais é do que a condensação da água, tá? Para quem não sabe, o orvalho é a condensação da água. Sabe quando você acorda pela manhã e vê aquela gotinha d'água que fica na superfície das folhas? Aquela gota d'água é chamada de orvalho, tá, gente? Ela acontece por quê? Porque durante a noite, via de regra, faz frio. Então, a água que está no meio ambiente, ela condensa sobre os objetos, virando água líquida. Então, a gente chama isso de orvalho. Então, orvalho nada mais é do que a condensação, tá, gente? Que no caso desse diagrama, seria essa passagem aqui, ó, tá? Do estado gasoso para o estado líquido. Então, a formação do orvalho é um processo exotérmico, ó. Já pode eliminar aqui a letra C, que fala endo. A letra D, isotérmico, não é temperatura constante. E a letra E também não é temperatura constante. Ele quer saber se ocorre aumento ou diminuição de entropia, para a gente marcar a letra A ou letra B. Eu queria lembrar vocês, galera, que entropia é uma grandeza termodinâmica que está relacionada ao grau de desordem de um sistema. Então, entropia é sinônimo de desordem molecular. Quando uma substância passa do estado sólido para o líquido, as moléculas que estavam mais organizadas, elas ficam mais desorganizadas. Ó, sólido, uma pertinho da outra, não é? Líquido, mais desorganizadas. Estado gasoso, ó, uma desorganização total. Então, quando uma substância passa do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, ocorre, nesse sentido, um aumento da desordem molecular. Aumento da entropia. As moléculas estão ficando mais desorganizadas. Quando uma substância passa do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, a desordem das moléculas diminui. Então, é como se as moléculas estivessem ficando mais desorganizadas. Perdão, como se as moléculas estivessem ficando mais organizadas. Quando vai para o estado sólido, elas ficam mais juntinhas, mais paradinhas, maior ordenamento, maior organização ou menor desordem, diminuição da entropia. Lembra que entropia é sinônimo de desordem e, nesse sentido, a desordem diminui. Quando uma substância passa do estado gasoso para o líquido, a desordem molecular diminui e logo ocorre diminuição da entropia. Exotérmico e diminuição da entropia, galera, é para marcar aí na 57, então alternativa na letra B. A 58, meus queridos. Enunciado dela diz: considere a tabela que mostra os valores das entalpias padrão de formação de diferentes substâncias químicas. E aí você tem, então, a entalpia de formação do peróxido de hidrogênio, da água e do gás oxigênio. A partir dos dados da tabela, é correto afirmar que o ΔH da decomposição de 1 mol de peróxido de hidrogênio líquido, que produz água líquida e oxigênio gasoso, é igual a quanto? Vamos lá. Primeiro, vocês perceberam que a questão não deu nenhuma reação? Ela quer que você monte. O que ele falou? Decomposição de 1 mol de peróxido de hidrogênio. Então, nós vamos pegar o peróxido de hidrogênio, nós vamos decompô-lo. E o que ele vai formar, professor? Foi dito aí no enunciado, ó. 1 mol de peróxido de hidrogênio líquido que produz o quê? Produz água líquida e gás oxigênio, e oxigênio gasoso, beleza? Vamos fazer o balanceamento dessa reação? Só tomar cuidado na hora de fazer o balanceamento com isso aqui, ó. ΔH da decomposição de 1 mol de peróxido de hidrogênio. Então, ele quer que você leve em consideração que você está decompondo 1 mol de peróxido de hidrogênio. Então, tem que colocar esse 1 na frente do peróxido de hidrogênio. Aqui do lado esquerdo nós temos 2 hidrogênios, aqui do lado direito também 2 hidrogênios. Aqui do lado esquerdo nós temos 2 oxigênios, então eu vou colocar aqui do lado direito 1 meio na frente do O2. Meio vezes 2 vai dar 1.
um oxigênio aqui do O2 mais um oxigênio da água, eu tenho 2 átomos de oxigênio de cada lado. Show de bola! Vamos calcular, galera, ΔH utilizando entalpias de formação. Quando a gente vai calcular ΔH utilizando as entalpias de formação, nós vamos calcular fazendo a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. ΔH, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quanto vale a entalpia dos produtos? Vamos abrir aqui uma chave, galera? Uma chave não, parêntese mesmo, tá? Aqui no produto, eu tenho 1 mol de água. A entalpia de formação da água está aqui, ó, menos 286 kJ. Então, menos 286, beleza? Lembrando que se tivessem 2 águas aqui do lado direito, gente, teria que multiplicar esse número por 2, tá? Mais meio mol de O2. Ó, o O2 é uma substância simples. Substâncias simples, na forma alotrópica padrão, tem entalpia de formação igual a 0. Então, oxigênio é 0, não vou escrever nada, né? Então, fecha aqui o parêntese, menos a entalpia dos reagentes. Quem é o reagente? Ó, é o peróxido de hidrogênio. Vocês estão vendo aqui que o peróxido de hidrogênio, pela questão, a entalpia de formação dele, menos 187. Lembro mais uma vez, galera, que se aqui fosse 2, você teria que multiplicar esse negócio por 2, tá? Tem que multiplicar aí pelo coeficiente estequiométrico. Então, nós temos aqui, ó, só para deixar claro, desse lado a entalpia dos produtos e desse lado a entalpia dos reagentes. Agora, nós vamos finalizar aí fazendo, então, esta continha. Lembrando que fazendo o joguinho de sinal menos com menos aqui vai ficar mais. Então, nós vamos ter menos 286 mais 187. Esse ΔH aqui, galera, vai dar menos 286 mais 187. Isso aqui vai dar menos 99. Então, ΔH igual a menos 99 kJ. Menos 99 kJ, marcamos a alternativa correta aqui, ó, na letra D de dado. Essa seria a resposta aí da 58. Seguindo a sequência, questão número 59, nossa penúltima de hoje. O sal comum cloreto de sódio é encontrado em supermercados, principalmente sob as formas de sal grosso e sal refinado. A dissolução desse sal em água será mais rápida em qual condição? Sal grosso em água gelada? Letra B, sal grosso em água em temperatura ambiente? Sal grosso em água quente? Sal refinado em água gelada ou sal refinado em água quente? Galera, sal grosso, ó, imagina só, isso aqui é uma pedra de sal grosso. O que é o sal refinado? O sal refinado são vários pedacinhos, vários pontinhos de cloreto de sódio. Você lembra que um dos fatores que afetam a velocidade das reações é a superfície de contato, é a área de contato. No caso de um reagente sólido, quanto mais triturado ele tiver, mais rápida vai ser a velocidade que aquele cara vai estar desenvolvendo. Então, sal refinado se dissolve mais rápido em água do que o sal grosso. Um comprimido de vitamina C triturado se dissolve mais rápido na água do que o comprimido inteiro. O carvão do churrasco, ele queima mais rápido se ele estiver em pedaços pequenos do que em pedaços maiores. Isso tem a ver com a área de contato. E a questão da temperatura, galera, acho que esse é o fator que é mais difícil de esquecer. Quanto mais alta for a temperatura de um sistema reacional, mais rápida será a reação. Porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética das moléculas, você aumenta a frequência e o grau das colisões, fazendo com que essa reação ela se converta em produto de uma forma muito mais eficiente e mais rápida. Então, sem dúvida nenhuma, sal refinado e água quente são as duas combinações para você dissolver mais rápido o sal em água. O refinado pela área de contato dele com a água e a água quente porque quanto maior a temperatura, mais rápida será a nossa reação química. A questão número 60, que é a nossa última de hoje, galera, para fecharmos a resolução do CIS-2 de 2017, sulfeto de hidrogênio é um gás extremamente tóxico, caracterizado pelo seu cheiro de ovo podre. Quando esse gás é borbulhado em água, estabelecem-se os seguintes equilíbrios químicos simultâneos. E aí ele mostra aqui, ó, que o H2S borbulhado em água vira o H2S aquoso,
o H2S aquoso se ioniza virando H+, e HS-, e o HS- se ioniza virando H+, e S2-. Para que ocorra o aumento da concentração de H2S gasoso, nesses equilíbrios, pode-se aumentar a pressão, acrescentar um catalisador, remover íons S2-, acrescentar íons H+, ou acrescentar íons OH-. Vamos lá, galera. Letra B, catalisador. Vamos aqui comigo. Fatores que afetam um equilíbrio químico: concentração, pressão, temperatura e o catalisador. A gente lembra que o catalisador ele não consegue deslocar um equilíbrio. A função de um catalisador em um equilíbrio é diminuir o tempo necessário para esse equilíbrio ser atingido, mas ele não tem função de deslocamento, ok? Bom, remover íons S2-. Quando você remove um cara, você está diminuindo a concentração dele. Quando você diminui a concentração de um participante num equilíbrio, o equilíbrio se desloca para o mesmo lado que você diminuiu, aquela concentração. Então, a diminuição de S2- vai deslocar o equilíbrio para a direita. Quando você desloca o equilíbrio para a direita, o que vai acontecer com a concentração de HS- como consequência? Ela vai diminuir também, porque esse cara vai ser mais consumido na reação no seu sentido direto. Se a concentração de HS- vai diminuir, isso vai afetar também o segundo equilíbrio. A concentração de HS- diminuindo, esse segundo equilíbrio ele também sofrerá um deslocamento para a direita. E esse deslocamento para a direita vai acabar diminuindo como consequência a concentração de H2S aquoso, que está presente no primeiro equilíbrio. E quando nós diminuímos a concentração do H2S aquoso, o primeiro equilíbrio também se desloca para a direita. E ao se deslocar para a direita, finalmente, o que acontece com a concentração de H2S? Ela acaba diminuindo, sendo que a questão ela frisa que quer o aumento na concentração de H2S. Então, nesse caso, remover os íons S2- não é uma boa ideia para que você gere um deslocamento de equilíbrio aí para a esquerda, que seria o caso para aumentar a concentração de H2S, eu precisaria de um equilíbrio deslocado para a esquerda. Beleza? Tirou o print? Então, vou apagar aqui para a gente analisar outra alternativa, tá? A letra A, ela fala em aumentar a pressão. Quando você aumenta a pressão, existe uma regra no deslocamento que diz que quando você aumenta a pressão sobre o sistema em equilíbrio, ele se desloca para o lado da reação que tem o menor número de mols de gás. Se vocês avaliarem comigo aqui nessa primeira reação, do lado esquerdo eu tenho 1 mol de gás, porque só o H2S que é gás, a água não é gás. E aqui do lado direito, galera, eu tenho 0 mol de gás. Você não tem gás aqui do lado direito. Quando você aumenta a pressão, o equilíbrio se desloca para o lado que tem menos gás, para o lado direito. Sendo que se eu quero aumentar a concentração do H2S, eu preciso de um deslocamento para a esquerda. Ou seja, a minha letra A também está errada. A letra D, galera, ela fala em acrescentar íons H+. Vamos lá? Quando você acrescenta H+, você tem no segundo e no terceiro equilíbrio. Não vou nem analisar o terceiro, vou analisar do segundo em diante que a gente vai chegar a essa mesma conclusão. Mas, por exemplo, quando você aumenta a concentração de H+, não importa se no segundo ou se no terceiro equilíbrio, aumentou a concentração de H+, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Deslocando para a esquerda, olha aqui, ó, você aumenta como consequência a concentração do H2S aquoso, que está presente no primeiro equilíbrio. Quando você aumenta a concentração do H2S aquoso no primeiro equilíbrio, o equilíbrio se desloca para a esquerda e você formará mais sulfeto de hidrogênio gasoso. É isso que ele quer, aumento na concentração do sulfeto de hidrogênio gasoso. Logo, a alternativa correta de fato é a letra D. A letra E, gente, ela provocaria um efeito oposto ao da letra D, porque o OH- ele é uma base. Se o OH- é uma base, lembra que o OH- ele reage com H+, consumindo o H+, porque o OH- neutraliza o H+. Se você diminuir a concentração de H+, você vai ter toda aquela sequência de deslocamento para a direita, que diminui a concentração de H2S aquoso. Aí vem para o primeiro equilíbrio. Com essa concentração baixa, você tem um novo deslocamento para a direita, o que diminui a concentração
de sulfeto de hidrogênio gasoso. Então, de fato, não poderia ser acréscimo de OH-. Beleza pura, gente? Bom, finalizamos então aqui a nossa resolução do SIS, segunda etapa. Reforço, gente, mais uma vez o aviso, encontrar material na internet que fale sobre a prova da UEA é muito raro. Eu vou pedir a ajuda de vocês para que esse vídeo chegue no maior número de alunos possível. Sai compartilhando nos seus grupos. Ó, galera, tem material aqui da UEA. Quem vai fazer o UEA? SIS. Tem playlists completas aqui no canal de resolução do SIS, macro, primeira etapa, segunda etapa, completo, galera. Só vocês fuçarem, darem uma geral aqui no canal que eu tenho certeza que vocês vão encontrar muito material sobre a UEA. Vou ficando por aqui, contando com seu like, seu comentário e seu compartilhamento. E muito em breve eu volto para darmos sequência às nossas playlists de resolução do SIS e UEA. Grande abraço a todos, gente. Até a próxima. Valeu!